Bom dia, bom dia pessoal. Vamos iniciar então nossa live do Sextou com Cardiologia, hoje dia 23 de maio de 2025. O tema que a gente propôs para conversar hoje é sobre pressão baixa, hipotensão arterial. E claro, o chat aberto aí as suas dúvidas, as suas perguntas. Tá? Sintam-se bem à vontade para interagir, para conversar com a gente enquanto nós estivermos apresentando a live. É só colocar suas dúvidas e a gente vai conversando junto, tá bom? Pressão baixa. Nós vamos abordar dois fatores principais. Quando que ela é um problema de saúde e quando que ela é fisiológica, quando que ela é mais natural. E vamos, dentro disso, abordar a parte dos tratamentos. O que a gente pode recomendar, o que pode fazer para que você se sinta mais seguro. Então, contrário da pressão alta, nós vamos falar hoje sobre a pressão baixa, tá? Tem situações em que realmente ela demanda um pouco mais de atenção. Então, vamos iniciar aqui o nosso guia, através desse PDF aqui que eu elaborei para vocês irem acompanhando junto e a gente ir discorrendo numa linha de raciocínio melhor, tá? Hipotensão arterial. Hipo significa baixo, tensão é a pressão dentro dos vasos arteriais. Nós temos vasos venosos, que é quando o sangue está retornando do corpo para o coração. Nós temos os vasos linfáticos, que drenam o excesso de líquido do corpo e jogam isso de volta para o coração, para a circulação sistêmica, e os vasos arteriais. A artéria é tudo que sai do coração e vai para o corpo, tá? É a artéria que tem uma parede mais espessa e que trabalha mais sob pressão. O sistema venoso não trabalha com muita pressão, ele é valvulado. Então, à medida em que vai ocorrendo o aumento de pressão dentro desse vaso, ele vai subindo como se fosse subindo uma escada. O sangue vai avançando até o coração e do coração não. Na sístole, quando o coração se contrai, ele ejeta o sangue através das artérias e aí vai para o corpo todo. Na hipotensão, nós estamos com a pressão muito baixa e vamos entender o porquê e vamos entender o quanto que é esse baixo. Então, conceitos básicos para a gente trabalhar aqui. A pressão arterial é a medida da força que o sangue exerce contra a parede das artérias. E nós vamos fazer duas leituras disso. A pressão sistólica e a diastólica. A sistólica é aquele valor de cima. Vamos imaginar uma pressão 12 por 8. A 12, a de cima, é a sistólica. É a pressão mais alta do sistema no momento em que o coração contraiu. Ele ejetou o sangue. A pressão diastólica é a de baixo, seria o 8. É justamente quando o coração está se enchendo novamente de sangue, ele está relaxado. Só que para ele se encher de sangue, ele também mantém uma pressão. Então, o 12 é a contração e o 8 seria o relaxamento, o enchimento. Encheu, ele está preparado para mais uma sístole. A diástole é o enchimento e a sístole é a contração. Então, quando nós vamos medir a pressão, nós temos no aparelho, no esfigmomanômetro, primeiro a gente tem a pressão de cima, que é a sistólica, que o ideal seria 120 milímetros por mercúrio, a gente abrevia para 12, e a diastólica, ideal 80 milímetros de mercúrio, a gente abrevia para 8, então 12 por 8, ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse seria o normal, em torno disso. Tá? Leandro, 10 por 7 é uma pressão baixa? Não. Não é. É uma pressão normal. O importante é saber como o paciente está se sentindo. Imagina que eu tenho um paciente que sempre tinha pressão em 17 por 11, 16 por 9, sempre muito alto. E eu começo a fazer um tratamento para controlar a pressão desse paciente. Uma vez que eu estou controlando a pressão desse paciente e eu uso uma medicação muito forte, que controla demais, e de uma hora para outra ele estava acostumado com o 16, 17, e ele vai para o 10 por 7, 9 por 6, 11 por 6, ele pode sentir sintomas de pressão muito baixa, tontura, levanta, se sente mais fraco, até que o corpo se adapte a esse novo sistema.
mas não é baixa. Pressão até 9/6, paciente se sentindo bem, tá joia. Leandro, pode ser menos que 9? Pode. Pode ser 8/5. Tem pessoas que convivem muito bem com a pressão mais baixa, tá? O que nós vamos abordar hoje é quando ela é baixa e traz sintomas para a pessoa, atrapalha o seu dia a dia. Quer seja por uso de algum medicamento, quer seja por uma desautonomia, nós vamos passar depois, item por item, o que pode estar causando essa pressão mais baixa. Tá? Bom dia, pai. O pai já está aí. Roseli, minha colega, bom dia. Bom dia. A dona Maria, lá de Brasília também, seja muito bem-vinda. Se tiverem dúvidas, vão colocando aí, tá, pessoal? Vocês estão em casa, tá? Vamos conversando, vamos tirando dúvida e é muito bom a gente ir respondendo. Obrigado por estarem presentes e vamos ver o que eu consigo trazer de informação para vocês hoje sobre pressão baixa, tá? E depois vocês replicam esse conhecimento aí para as pessoas que precisarem dessa informação. Então, seguindo, valores de referência, valor normal, cerca de 12/8. Esse aqui seria o ideal que nós temos como uma pressão normal, 12/8. A hipotensão ou pressão baixa, quando ela está abaixo de 9/6. Tá? Então, abaixo de 9/6, paciente sintomático, vamos observar que alguma coisa pode estar acontecendo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os tipos de pressão baixa. Tá? Vamos para a mais comum. A mais comum é uma hipotensão ortostática. O que é uma hipotensão ortostática? É uma pressão baixa de quando o meu paciente está abaixado e rapidamente se levanta. Pacientes que estão tomando medicamento para pressão alta têm que cuidar muito. Quando eles levantam da cama e já saem caminhando. O nosso corpo leva um tempo para se adequar a essa mudança de estado, de estar sentado ou abaixado e se levantar rapidamente. Então, pode ocorrer uma queda de pressão até que os batimentos se ajustem, tá? Então, descrição, hipotensão ortostática. Ocorre quando alguém se levanta rapidamente, causando uma redução súbita na pressão arterial. Os sintomas mais comuns nesses casos: tontura, vertigem, visão turva e pode ocorrer até o desmaio, se o corpo não tiver adaptado a esse processo de baixar e levantar rápido, tá? Geralmente, é devido à incapacidade do corpo de ajustar rapidamente a pressão sanguínea quando o paciente muda de posição. Leandro, pode ser uma característica da pessoa? Pode. Então, isso aqui pode ser não uma doença, mas uma característica. E aí, a mudança comportamental. Manter-se sempre bem hidratado, aumentar o tônus vascular com exercícios físicos e evitar levantar e baixar muito rapidamente. Então, a pessoa tem que acabar se conhecendo e, se tem essa alteração, começar a ter essas atitudes de mudança de estilo de vida. Tá? A hipotensão pós-prandial. O que acontece na hipotensão pós-prandial? É uma queda da pressão arterial após ingestão de alimentos. Tá? O que a pessoa tem aqui? Normalmente, sintomas são tontura, fraqueza e pode haver desmaios. Mas e por que acontece isso? Para fazer a digestão, o nosso sistema digestivo consome cerca de 20 a 25% do nosso sangue circulante. Imagine uma refeição volumosa. Você comeu muito, tá? A gente até diz assim, tá fastiado, tá? Estufado, comeu demais. Quando a pessoa tem uma digestão muito grande, está tendo que ter um trabalho muito grande de digestão, vai muito sangue para essa parte do corpo, que é a parte do sistema digestivo. Se, além disso, a pessoa ainda vai levantar rapidamente ou vai fazer algum exercício que tenha demanda de sangue nos músculos, ela pode fazer uma hipotensão, pode diminuir o volume de sangue disponível, tá? Então, pode causar uma redução do fluxo sanguíneo para outras partes do corpo, porque ele está canalizado, concentrado no sistema digestivo. E aí dá para entender também por que depois de um almoço a gente baixa aquela energia, a gente fica mais sonolento, mais cansado, quer dar aquela cesteada, aquela deitada, descansada, porque realmente tem um volume muito grande de sangue no sistema digestivo para fazer esse trabalho de digestão. Não vamos esquecer que o nosso estômago é como se fosse uma
máquina de lavar roupa, onde ele vai ter que, por atrito mesmo, vai ter que ir quebrando os alimentos, quebrando as fibras, até que ocorra a digestão. Então, hipotensão pós-prandial, nós temos quando a pessoa se alimentou demais e depois ela acabou fazendo algum esforço ou drenando o sangue para outras áreas ainda, por exemplo, músculos, e você acaba tendo uma queda de pressão. Hipotensão neurogênica. Neuro e gênica origem. Então, tem uma origem no sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo, tá? Nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Simpático é tudo que nos prepara para a luta, para a defesa, tá? Parasimpático é tudo que leva a uma proteção do nosso corpo. Então, o nosso corpo está sempre trabalhando nesse conjunto. E por que chama-se autônomo? Porque nós não temos inferência nisso, não é? Eu vou escolher agora meu coração bater mais rápido. Não. Quando tem uma demanda, o corpo está sobre alerta, sobre perigo, ele libera hormônios, faz o sistema nervoso autônomo fazer o coração bater mais rápido, a pressão subir, preparar para fuga ou ataque. Tá? Então, o sistema nervoso simpático tem essa característica. E o parasimpático é o relaxamento. Então, quando nós temos uma desautonomia, quando nós temos um desequilíbrio desses sintomas, nós podemos ter pressão baixa. Tá? Descrição da hipotensão neurogênica, então, problemas no sistema nervoso autônomo que afetam a regulação da pressão arterial. Sintomas: tontura, fadiga e desmaio. Tá? Então, realmente, os sintomas, vocês perceberam que os sintomas são sempre muito parecidos, tá? Por quê? Porque quando baixa o fluxo sanguíneo cerebral, nós vamos ter uma diminuição desse fluxo sanguíneo diminuindo, nós vamos ter geralmente esses sintomas aparecendo. Tontura, fraqueza e ou desmaio quando diminui muito, tá? Tontura, fadiga, desmaio, tontura, fraqueza, desmaio, sempre muito parecido, tá? A causa pode estar relacionada a condições como doença de Parkinson ou neuropatia diabética. Aqui nós temos causas para essa hipotensão neurogênica, esse desequilíbrio neurogênico. A doença de Parkinson é uma deficiência de um neurotransmissor, a deficiência de dopamina. E isso vai afetar os comandos do nosso corpo. E a partir daí, nós temos essa desautonomia. Mas também pode ser uma doença já originada da própria pessoa. Tá? Não ser o Parkinson, que é uma evolução dessa alteração dopaminérgica, da dopamina. Tá? A neuropatia diabética faz a gente perder um pouco a sensibilidade, vai tendo ao longo dos anos uma deterioração dos axônios, dos nervos, tá? E isso faz com que até a pessoa tenha aquele risco do pé diabético, de fazer aquelas feridas no pé, porque ele tem menos sensibilidade, não sente tanto. Então, às vezes, fica um atrito muito importante dentro do sapato, no calçado, a pessoa não sente, faz uma isquemia, quando ela vai se flagrar, já tem uma lesão no pé. Então, uma das causas aí é justamente uma alteração neurológica pelo diabetes. A doença de Parkinson também pode estar relacionada, ou ser realmente uma alteração do sistema nervoso autônomo da pessoa, onde tratamento específico para isso nós não vamos ter. Nós vamos trabalhar, sim, com exercícios físicos para tentar fazer com que o corpo se reconheça um pouco melhor, tá? E uma boa hidratação também. Olha que surpresa boa. Bom dia, dona Gertrudes. No mínimo, a Franci fez a senhora acordar cedo hoje, né? Para tá com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. E vamos seguindo, então, o tema de hoje, então, sobre pressão baixa. E aí, por fim, nós temos uma hipotensão crônica assintomática. Pressão arterial baixa sem sintomas aparentes, tá? Nenhum sintoma, não afeta o bem-estar diário, frequentemente inofensiva. Essa é aquela pessoa que tem a pressão 8/4, desde sempre, se sente bem e não há o que se preocupar, tá? Não há necessidade
de ter uma preocupação em relação a isso, tá? A pressão está um pouco baixa, será que eu tenho problema ou não? Coisa mais importante é ouvir o seu corpo. Então, quando você não tem nenhum sintoma, não afeta o teu bem-estar diário, você rende, você produz, você não precisa se preocupar com a tua pressão mais baixa. Por sinal, poderia ficar até feliz. É uma dádiva. Quanto mais baixa a pressão, menos você está usando o teu sistema. Então, melhor para você. Resumindo, os 4 tipos aqui que nós colocamos. Hipotensão ortostática, quando você levanta rápido e ela baixa. Hipotensão pós-prandial, quando você se alimentou muito, ficou enfastiado, o estômago está cheio, vai muito sangue para lá e falta sangue em outras áreas do corpo, te levando a ficar mais cansado um pouco. E a hipotensão neurogênica, quando você tem aqui uma doença e do sistema nervoso autônomo, e isso aqui leva a um desequilíbrio da sua pressão, ao ajuste pressórico. Nós temos inúmeros sensores de pressão dentro do nosso corpo. Tem na carótida, tem no coração, tem no arco aórtico. Esses sensores vão avisando se a pessoa precisa levantar a pressão ou baixar a pressão de forma autônoma, sem que a gente tenha inferência nisso. O problema é que quando eles não estão bem regulados, pode causar ou hipotensão ou hipertensão. Tá? E quando nós temos a hipotensão crônica assintomática, aí a gente já sabe que não precisa se preocupar. Tá? Das causas fisiológicas, então. As causas naturais, que não é uma doença, tá? Desidratação. Se você não se hidrata adequadamente, reduz o volume sanguíneo, você vai ter uma tendência a estar com a pressão mais baixa. Tá? Repouso prolongado. A falta de movimento por muito tempo pode diminuir a eficiência cardiovascular. Imagina uma pessoa que fez uma fratura de fêmur, ficou acamada há muito tempo, depois ela vai começar a andar, até que o corpo entenda esse processo novamente, esse equilíbrio de estar deitado por muito tempo, depois levantado, isso vai levar a uma possibilidade maior de ter uma desautonomia, uma alteração da pressão, até que o corpo comece a se reconhecer novamente. Tá? Atletas que são muito treinados, eles podem ter naturalmente a pressão mais baixa. Por quê? Porque o corpo dele já trabalhou sobre muitos sistemas de pressão. Então, se ele está em repouso, a pressão tende a ficar mais baixa. Isso são causas fisiológicas. As causas patológicas, o que é doença? Aqui nós vamos conversar bastante. Tá? Então, vamos tentar trazer para vocês o que pode ocorrer de doença que pode levar à queda de pressão. E aí sim, aqui, quando é causa patológica, quando são doenças, aqui nós temos que intervir. Tá? Temos que proteger o paciente desses quadros. Então, vamos entender o que pode acontecer. Primeiro, problema cardíaco, tá? Arritmias. As arritmias são alterações do sistema elétrico do coração e vai fazer com que os batimentos eles tenham um ritmo irregular. Isso pode ser desde batimentos muito lentos, como menos de 50 batimentos por minuto, ou batimentos muito rápidos, acima de 100 batimentos por minuto. O normal estaria nessa janela, de 50 a 100, tá? Ainda, além de ter ele muito lento ou muito rápido, eu posso ter ele irregular. Um exemplo é a fibrilação atrial. Os átrios são a parte de cima do coração, átrio e ventrículo. Contrai-se o átrio primeiro e depois o ventrículo. Na fibrilação atrial, o átrio perde a capacidade de se contrair. Ele só fibrila, ele só vibra. O que acontece com isso? A parte de baixo é que tem que fazer todo o trabalho. Ela tem que pegar o sangue e ejetar para frente. Então, o ventrículo aumenta a sua demanda de trabalho e perde-se o marca-passo natural do coração. Aquele 1, 2, 1, 2. Perde-se o ritmo. Então, pode, em alguns pacientes, o coração ficar muito acelerado. 160, 170 batimentos por minuto. E quando ele está tão acelerado, ele tem mais dificuldade de enchimento. Imagina que nós temos que preparar o coração. Ele tem que se encher para injetar o sangue para frente. Enche e ejeta o sangue para frente. Se está batendo muito rápido, ele não chega a ter um enchimento adequado. E uma vez que ele não tem esse enchimento adequado, a pressão começa a baixar também, podendo levar até a desmaios, tá? O impacto dessas arritmias, tá? Um ritmo cardíaco anormal,
compromete a capacidade do coração em bombear o sangue de forma eficiente. As bradicardias, quando ele está muito lento, reduzem o débito cardíaco, reduzem o volume de sangue que é bombeado por um minuto, tá? E justamente por a frequência estar muito baixa. Enquanto que certas taquicardias, aqui quando o coração está acelerado demais, não permitem o suficiente tempo para enchimento desse ventrículo. Reduz o volume sistólico. Então, batendo muito rápido, o volume acaba sendo muito pequenininho e pode fazer a pressão cair. Batendo muito lento, o volume total, o débito cardíaco, daquele minuto pode ficar muito baixo, não suficiente para fazer toda a circulação de modo adequado, tá? Ambos, tanto a brad quanto a taquicardia, vão levar a uma diminuição da pressão arterial. Então, as arritmias podem afetar ou com o coração muito lento, as arritmias, ou com o coração muito lento, ou com o coração muito rápido, ou com o batimento desregulado, tá? Bom dia, Sabadim, seja muito bem-vindo aí. Acordou cedo, hein, irmão? Tá? Estamos aqui conversando sobre pressão baixa. Então, tirando as dúvidas, já passamos pelas alterações aqui das pressões fisiológicas e agora estamos nas causas patológicas dessa pressão mais baixa. Seja muito bem-vindo. Insuficiência cardíaca, quando o nosso coração está com o músculo muito fraco. Então, a insuficiência cardíaca é a via final de muitas doenças. Um infarto agudo do miocárdio que não for letal pode levar a uma insuficiência cardíaca, um enfraquecimento do miocárdio, do músculo do coração. Com esse enfraquecimento, o sangue se torna incapaz de bombear sangue de modo eficiente e suficiente para atender as demandas do corpo, que é o débito cardíaco, aquele volume, tá? E tanto por dificuldade na sístole, na força de contração, imagina, o coração tem que se encher de sangue e bombear esse sangue para frente. E se ele se enche de sangue, ele não tem força de bombear, mal a parede comprime. A ejeção é muito pequena, a quantidade de sangue é muito pequena. Normalmente, a fração de ejeção é em torno de 56%, ou seja, de cada 100 ml que eu recebo, na contração eu deveria pelo menos jogar 56 ml para frente. Isso seria a sístole, tá? Tem pessoas que têm um coração tão fraco que ele recebe 100 e ele joga para frente 25 ml apenas. Então, você imagina a dificuldade que essa pessoa vai ter de exercer as atividades no dia a dia. Cansaço, às vezes a falta de ar, até a dor no peito, tá? Também temos a insuficiência cardíaca diastólica. A sistólica, então, vocês viram, tá? O coração se encheu, mas não tem força para bombear o sangue para frente. E a diastólica, ele não consegue se encher. Ele está tenso, ele está travado. Então, em vez de eu receber o 100, eu recebo só 50. Jogo 25 para frente, mas eu recebo só 50. Então, ele tem força de contração, mas ele não tem capacidade de armazenamento de um volume maior de sangue. Vamos lá, o coração tem que se encher de sangue e ejetar o sangue para frente. Os dois problemas na insuficiência cardíaca que podem levar à pressão baixa é: esse paciente está com o músculo muito fraco, recebe 100 ml e só ejeta 25. O normal seria acima de 60, 55, 60, tá? ml. E o outro caso, o coração está tão duro que em vez de ele encher o 100, ele enche só 50. Aí ele ejeta a metade, mas vai dar 25 também. Então, são os dois casos de insuficiência cardíaca que nós temos aí para a gente imaginar o que vai levar a uma queda de pressão. A redução na função do bombeamento do ventrículo, vai diminuir o débito cardíaco. Vai diminuir o volume de sangue que está sendo ejetado do coração naquele minuto. O corpo pode tentar, no início, criar algumas defesas para isso. Uma delas, ele aumenta o batimento cardíaco, tentando bater mais rápido para jogar um pouquinho mais, poucas vezes, mas jogar mais sangue para o corpo. Tá? E isso, com o tempo, vai deteriorando ainda mais o coração. E ele também acaba retendo fluidos. Ele deixa o corpo muito salgado. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca descompensada, ela tem uma tendência a ter o corpo muito salgado. E aí ela se
aquela pessoa começa a ficar inchada, mas eu nem tomo tanta água, como é que eu estou tão inchado? Porque o corpo está muito salgado. E por que o corpo ficou muito salgado? Tem uma liberação de um hormônio, tá? Que é o hormônio natriurético atrial, tá? O que acontece com esse hormôniozinho? Ele acaba segurando sal no corpo para levantar o volume, porque o corpo está sentindo que a pressão está baixa. Ele tenta fazer isso naturalmente. Mas não é uma pressão baixa por falta de líquido. É uma pressão baixa por fraqueza do músculo do coração. O corpo não entende isso. E aí o que ele acaba fazendo? Acaba encharcando o paciente. E em vez de ajudar, entra num círculo vicioso onde o paciente fica cada vez pior, cada vez pior. Então, um dos principais medicamentos na insuficiência cardíaca é o diurético, para tirar essa carga excessiva de líquido que está sobrando nesse paciente, para que esse coração consiga trabalhar de modo mais tranquilo. Porque quando aumenta muito esse volume sanguíneo por excesso do sódio, que o corpo mesmo segurou, ele acaba cada vez mais aumentando as pressões dentro do coração. E cada vez ele fica mais fraco para contrair. Em estágios mais avançados da insuficiência cardíaca, nós vamos ter uma incapacidade de manter esse débito cardíaco, o que vai resultar em pressão baixa. Quando eu vou atender um paciente e está com uma descompensação muito grande de insuficiência cardíaca, eu preciso iniciar os medicamentos em dose menor. Tem um medicamento que a gente usa muito, que é importante na insuficiência cardíaca, que são os beta-bloqueadores, tá? Bloqueador da adrenalina, dos receptores adrenérgicos. Esse beta-bloqueador, o mais usado na insuficiência cardíaca é o carvedilol. Para vocês entenderem, a dose ideal nesse paciente é 25 miligramas 2 vezes ao dia. A gente tem que tentar atingir essa dose. Mas a gente inicia com a dose de 3,125 2 vezes ao dia. O paciente se adaptou, a gente aumenta para 6,25. O paciente se adaptou, a gente aumenta para 12,5. O paciente se adaptou, a gente aumenta para 25 se ele tolerar. Então, o que acontece? Não dá para começar com a dose cheia. Tá? Então, às vezes o paciente até dá uma piorada nos primeiros dias. Por quê? Porque a frequência cardíaca mais alta é uma tentativa de proteção do coração para aquela insuficiência cardíaca. Tá? E o bombeamento, nós vamos tentar frear ele com o beta-bloqueador para proteger esse coração. Mas se o corpo está querendo que acelere para manter, a pressão não vai cair? Sim, tem essa tendência. Por isso a gente inicia com uma dose pequena, vai protegendo o coração, vai usando diurético junto, usa um vasodilatador, vai protegendo o coração para que ele se adapte e depois o paciente melhora muito, muito. Pessoal, aproveitando o gancho aqui, estamos falando de hipotensão, de pressão baixa na insuficiência cardíaca, tá? Aproveitando o gancho, insuficiência cardíaca era uma das principais causas de internação na cardiologia. Tá? Eu tinha sempre muitos pacientes internados com insuficiência cardíaca. Hoje, com o tratamento avançado que a gente tem, medicamentos novos, nós temos uma possibilidade enorme, enorme de manter o paciente muito bem sem precisar internar. É incrível o resultado que a gente consegue ter atualmente, tá? Justamente por conta dessas medicações novas. Então, realmente, insuficiência cardíaca, depois que inventaram os 4 fantásticos, tá? O antagonista mineralocorticoide, os vasodilatadores, inibidores da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina, os beta-bloqueadores e uma classe nova, que são os inibidores da SGL2, que são as glifosinas, quando a gente colocou esses 4 juntos, a evolução da insuficiência cardíaca é fantástica. Tá? Em 6 meses, o paciente vem do estado onde ele não consegue tomar um banho completo, de tão cansado que fica para tomar banho, e até conseguir caminhar e ter uma qualidade de vida ótima. Então, realmente, insuficiência cardíaca é algo que mudou muito as condições nos últimos anos com o advento de tratamentos mais modernos. Vamos sair, então, dos problemas cardíacos que podem levar à pressão baixa e vamos para os problemas endócrinos. Tá? Tireoide. O hipotireoidismo, tireoide produzindo pouco hormônio, T3 ou T4, tá? Tireoide está produzindo pouco hormônio. Esses hormônios são cruciais para regular o metabolismo basal do corpo. Tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço,
quando ela trabalha demais, ela acelera muito o coração, pode levar a arritmias, pode levar a pressão alta, a crises de palpitações, mal-estar enorme. O contrário é verdadeiro. Quando ela produz de menos, a pessoa fica mais paradona, fica com a pressão mais baixa, a voz fica mais empastada, fica uma voz mais grossa, pele fica mais ressecada, queda de cabelo, tendência a aumentar o peso, tudo que faz com que o corpo ficasse mais lento, tá? Níveis baixos de hormônio da tireoide levam a uma diminuição generalizada do metabolismo, inclusive reduzindo frequência cardíaca e a força de contração do músculo do coração. Isso vai fazer com que diminua o débito cardíaco, o volume de sangue injetado naquele minuto. Com isso, pode haver uma redução da resposta às catecolaminas, que é as adrenalinas, tá? Adrenalina, noradrenalina, e isso vai diminuir a resistência periférica, fazendo com que o paciente entre em hipotensão. Os vasos na periferia, as arteríolas, imagina um monte de arteríolas, milhões, bilhões de arteríolas, elas relaxando um pouquinho, soma-se esse relaxamento de várias delas e a pressão cai. Tá? Então, o hipotireoidismo é uma das causas de pressão baixa. Vinha o paciente bem, acompanhava, estava equilibrado e começou a ter sintomas de pressão baixa. Foi investigado, não tinha sangramento, não tinha nada, feito um exame de tireoide, a tireoide estava lá com hipotireoidismo. Se tratar o hipotireoidismo repondo os hormônios, tende a pressão dele, se a causa for essa, ficar normal? Sim, tende a regular a pressão. Então, não é sempre que ter a pressão baixa é saudável. Às vezes o paciente tem alguma alteração de outro órgão que pode estar afetando. O principal trabalho nosso é ficar atento e observar o porquê que está baixa a pressão e principalmente se está causando algum sintoma. Nunca vem sozinho, tá? Quando nós temos uma doença, o corpo é bom com a gente, ele avisa, diz, olha, tem uma coisa errada, tem algo que nós precisamos dar uma melhorada, tá? Outra doença endócrina, tá, dos hormônios é a doença de Addison. A doença de Addison é uma alteração na glândula suprarrenal, tá? É uma alteração na glândula adrenal ou suprarrenal. A adrenal ou suprarrenal, ela produz basicamente dois hormônios, cortisol e adrenalina. Cortisol deixa o corpo mais salgado, retém sal, retém líquido, então aumenta o nosso volume. Isso faz com que a pressão fique boa. E se tem cortisol demais? É o contrário, pode aumentar demais, ou pode fazer hipertensão. Agora, e se tem cortisol de menos, porque a minha glândula não está funcionando tão bem? Eu vou ter menos volume de sódio, menos volume de líquido, e esse paciente vai fazer queda de pressão. Então, uma insuficiência dessa glândula, não produzindo quantidade suficiente de cortisol, pode levar o paciente a fazer uma hipotensão, uma queda de pressão. Outra, o que ela produz também, a glândula, é a adrenalina. A adrenalina faz uma vasoconstrição, faz o vaso se ficar contracto. Quando ele se contrai, aumenta a pressão. E se eu tenho menos adrenalina porque a glândula não funciona, ele não vai se contrair tanto, a pressão tende a ficar mais baixa. Tá? O impacto. A deficiência de cortisol vai comprometer a resposta vascular aos vasoconstritores como a norepinefrina, reduzindo o tônus, reduzindo a força vascular. Também pode vir junto uma deficiência de aldosterona, resultando na perda excessiva de sal e água pelos rins, sódio e água, levando a uma depressão de volume intravascular, como se fosse uma desidratação. A combinação de redução do volume, combinação de redução do tônus vascular, pode levar a uma hipotensão, aqui sim, significativa. Muitas vezes acompanhadas de outra perda de outros eletrólitos, como potássio e a parte do sódio. Esse paciente aqui, doença de Addison, é uma das poucas vezes em que a gente realmente precisa manter ele com tratamento. Tá? Qual o tratamento, Leandro? O próprio cortisol, corticoide. Então, um dos tratamentos que se usa chama-se fludrocortisona. É um medicamento que a gente usa para compensar a falta de cortisol. Leandro, como é que você vai saber isso? Dosando. A gente dosa no sangue, vai ver que o cortisol vai estar muito baixo, a pessoa está com sintoma, está com sódio baixo, tem alterações, vamos investigar e vamos começar a tratar. Tá? Então,
Tem tratamento? Tem tratamento. Precisa manter sempre? Geralmente vai precisar manter sempre, porque se ela está com uma insuficiência, ela pode ter feito alguma lesão dessa glândula, ou mesmo seja genética, seja congênita, já veio com o paciente, tá? Então, na parte da endócrino, duas causas mais comuns, alteração na tireoide e alteração na glândula suprarrenal ou adrenal. Vamos em mais uma causa agora, diferente, tá? Choque hipovolêmico. Choque é quando a pressão baixa demais, tá? O paciente está chocado, a pressão chegou a zero, tá? Hipovolêmico, baixa da volemia, baixa da quantidade de sangue. Aí nós já começamos a entender um pouquinho. Peraí, por que baixou a quantidade de sangue? A causa mais comum é uma hemorragia. Nós temos que pensar, pode ter uma hemorragia por um trauma, se acidentou, se cortou e acabou saindo muito sangue, fez uma hemorragia grande e vai fazer uma hipotensão, um choque, a pressão vai ficar muito baixa. Outra causa, hemorragia interna, que a gente não enxerga. Tá? Rompeu uma úlcera, um vaso no estômago. Tinha uma úlcera, fez uma úlcera, perfurou, tem um vaso sangrando ali, baixa demais a pressão. Um trauma interno do corpo, teve uma batida no carro com o volante e arrebentou o baço e está sangrando muito ali dentro. Tudo isso pode levar, a hemorragia interna pode levar a uma queda de pressão, e essa queda de pressão precisa ser tratada imediatamente, tá? Sabadinho, um abração, querido, um bom trabalho, tá? Um bom dia aí, uma boa sexta-feira. Obrigado por ter ficado com a gente aí esse tempo. Então, hemorragias severas é a perda rápida e substancial de sangue devido a um trauma, uma cirurgia, um sangramento gastrointestinal grave e outras causas, tá? O impacto. A perda aguda do volume sanguíneo circulante vai reduzir drasticamente o volume de sangue que vai voltar para o coração, o retorno venoso. O que acontece a partir daí? Com menos sangue para bombear, o débito cardíaco começa a diminuir de forma muito rápida. O corpo vai querer compensar isso. Aumenta a frequência cardíaca, faz uma vasoconstrição periférica, o paciente fica todo gelado, tá? Para tentar segurar esse sangue nos órgãos mais vitais. Cérebro, coração, rim, pulmão. Só que chega um momento em que ele não dá conta. E quando ele não dá conta, quando esses mecanismos falham, porque ele continua perdendo sangue, nós vamos estancar, a pressão pode cair perigosamente, levando ao choque, que é pressão de zero. Leandro, isso mata? Claro que mata. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Acha onde está sangrando, onde está perdendo esse sangue e tenta estancar. Ah, Leandro, mas é interna, é hemorragia interna, estourou o baço. Joga no centro cirúrgico, abre esse abdômen do jeito que for e fecha esse sangramento. Mas assim, não dá para esperar. Nesse meio tempo, volume de soro, tá? A gente às vezes acaba pegando soro num braço, no outro braço, na perna, joga um volume enorme de soro para tentar manter essa volemia até que a gente consiga estancar o sangue, tá? Então, o choque é grave, tá? Muito comum isso aqui, a gente ter isso em emergências, tá? Nos plantões dos hospitais. Tá vendo? E acontece muito, tá? Então, esse é um dos maiores riscos que a gente tem e tem que agir rápido, tá? Segundo ponto que tem a ver com hipovolemia, com queda do sangue, é a perda significativa de fluido. Vamos dar um exemplo. Fluido, agora tirando a parte, não o sangue, mas uma desidratação severa. Imagina uma pessoa com uma intoxicação alimentar que está tendo diarreia e vomitando. E o tempo todo. Vomita, diarreia, não consegue se hidratar adequadamente. Vocês lembram do soro caseiro? Tá? Meu pai me ensinou muito aí que pensa num troço ruim de tomar, mas quando precisa é necessário, tá? Soro caseiro. Aquela pitada de sal com uma colherinha de açúcar, mistura em água e toma, tá? Sal e açúcar. Para quê? Para ter energia e para manter o conteúdo, tá? Do vaso. Por quê? Porque a pessoa está vomitando demais, está com diarreia. Se ela não se tratar adequadamente, ela vai perder muito fluido. Isso vai levar a uma pressão muito baixa, um desmaio com mal-estar e leva à morte também, tá? Outro ponto é a sudorese excessiva. Calor
ou exercício intenso. Imagina uma pessoa que faz um trabalho muito grande, físico, por muitas horas. E ela está ali suando, suando e não está se hidratando adequadamente. Vai fazer hipotensão por excesso de suor, tá? Outro motivo é queimadura extensa, tá? Imagina um grande queimado. O paciente se queimou com água quente, tá? Derramou uma água no corpo todo. A pele tem um fator protetor. Quando você faz uma queimadura muito grande, você gera uma inflamação enorme e o líquido sai de dentro do vaso e vai para essa parte que está inflamada. E isso pode levar a uma queda de pressão também. Então, quando temos uma infecção importante, que é o zite da vida, uma pancreatite, infecção do pâncreas, ou uma queimadura extensa, que é uma inflamação de um órgão, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, tá? Nós temos alterações importantes e quando o corpo inflama de uma hora para outra, nós podemos ter alguns problemas a mais, tá? Similar à hemorragia, essa perda de fluido significativa, ela diminui o volume intravascular, resultando também em pressão baixa. Também pode ter alteração nos eletrólitos, no caso da diarreia, no caso dos vômitos, tá? Então pode acabar baixando muito o sódio. Aqui, perda de fluido significativa. Aqui a solução realmente é o nosso soro caseiro e pro hospital é o soro mesmo, tá? Vamos colocar um sorinho no paciente. O paciente teve uma insolação, ele suou demais, ele desidratou, chegou lá no hospital e está mal. Está mal, a pressão está baixa, está 6/4, ele está nauseado, está ruim. Faz um soro e o paciente melhora muito, muito, tá? Então, desidratação. Desidratação é algo que a gente consegue resolver de modo mais simplificado um pouquinho, tá? Seguindo, então, vamos só fazer um resuminho para vocês não se perderem. Nós falamos de causas patológicas agora, tá? As doenças, depressão baixa por problemas cardíacos, arritmias e coração muito fraco, insuficiência cardíaca. Falamos das doenças endócrinas, hormonais, onde nós temos problema na tireoide, hipotireoidismo, e problema na glândula suprarrenal, doença de Addison, levando a pressão baixa. Nós falamos do choque hipovolêmico, que é a perda de volume, que pode ser sangue ou outros líquidos do corpo, mas a perda de volume de dentro do vaso, hemorragias severas, é a perda de sangue, e perda de fluido significativa, diarreia, vômitos, sudorese importante, insolação, queimaduras extensas, inflamações do corpo. Então, são situações em que a gente tem que abordar. Tudo isso pode levar a queda de pressão. Essa alteração de pressão é uma queda mais importante um pouquinho, tá? Que a gente precisa tratar. Reações medicamentosas. Tá? Aqui, nós temos um problema em que, muitas vezes, tentando acertar, a gente pode errar em outro lado, ou efeito colateral dos medicamentos, que também pode acontecer, tá? Eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca que está encharcado, aquele que a gente conversou antes, e eu começo diurético para ele. Tá, Leandro, tu fez o quê? Eu fiz furosemida, eu fiz espironolactona, eu associei diurético porque ele estava muito encharcado. Mas ele pode fazer pressão baixa? Pode sim, pode. E se a pressão for baixa demais, eu vou precisar reduzir daí o remédio. Mas eu não tenho como saber a resposta que esse paciente tem. Então, a gente tem já, ao longo do tempo, vai ganhando uma experiência na potência dos medicamentos que a gente precisa usar, mas precisa monitorar. Precisa ver como vai ficar a pressão desse paciente. Pode ser que ela baixe demais com o tratamento, e aí eu preciso ir reduzindo. Então, o que acontece aqui? Muitos medicamentos usados para tratar diversas condições, para tratar outros problemas, podem ter a pressão baixa como efeito colateral. Seja efeito direto do remédio ou secundário. Vamos dar um exemplo. Reação medicamentosa. O paciente começou quimioterapia e começou a vomitar, 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 vomitar e ficou com a pressão muito baixa. Foi por causa do remédio, da quimioterapia? Não, foi por causa do vômito que diminuiu o volume. Mas é secundário ao medicamento. Se não tivesse fazendo quimioterapia, não teria vomitado tanto. Então, tu tem que tratar como?
reposição volêmica, tem que pôr um sorinho nesse paciente, tem que fazer ele parar de vomitar tanto, usando medicamentos fortes para isso, para diminuir o vômito. Então, muitos medicamentos podem acabar levando a isso. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Os mais comuns, que podem ter uma alteração primária na queda de pressão, os diuréticos em geral. Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, eles vão aumentar a excreção no rim de sal e água, de sódio e água, diminuindo o volume. Muitas vezes são necessários. Por exemplo, hidroclorotiazida é um diurético, mas ele é excepcional para tratar pressão alta. Então, se o paciente não tem outras contraindicações, ele é um medicamento que deve ser usado se não estamos conseguindo atingir o controle da pressão. Só que ele pode levar à perda de sódio e água, fazendo com que o paciente se desidrate. Então, temos que entender até onde. O que a gente faz atualmente? A gente associa ele em doses pequenas junto com outro hipotensor, quando a gente quer baixar a pressão. Lembre, se a pressão baixar demais, reduz o medicamento, reduz a dose. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medicamentos combinados, ou mesartana de 40, que é um vasodilatador super potente, com hidroclorotiazida de 25. Eu comecei isso, o paciente estava com 18 por 11 de pressão, e ele começou a tomar esses dois medicamentos, e uma semana depois, eu estou muito tonto, eu estou sonolento, eu estou cansado demais. Chegou a medir pressão? Sim. Está 9 por 6. Opa, vamos diminuir. Em vez de usar o 40 com 25, vamos usar o 20 com 12,5. Tudo bem, está usando o 20 com 12,5 agora, ou metade da dose que tinha antes. E aí a pressão ficou em 14, 15, 14, 15. Tem o meio do caminho? Tem o 40 com 12,5. Então, esse ajuste a gente precisa fazer para controlar a pressão. Tá? Beta-bloqueadores, ou bloqueadores beta-adrenérgicos. Aqui, dois exemplos, o metoprolol, propranolol, atenolol. Esses medicamentos reduzem a frequência cardíaca e a contração do coração, diminuindo o débito cardíaco, levando à diminuição da pressão. Tá, Leandro, mas e se eu não queria baixar tanto a pressão, mas o paciente teve um infarto e o coração está muito acelerado, esse remédio é importante? É muito importante. Então pensem comigo, às vezes eu preciso usar o medicamento porque eu quero reduzir a frequência cardíaca, mas ele já vem com a pressão mais baixa. Então eu preciso ajustar para conseguir baixar o batimento sem afetar tanto a pressão. Aí vocês começam a ver como é delicado quando a gente tem que usar o medicamento e precisa proteger um lado, proteger o outro, tá? Os inibidores da ECA são medicamentos fantásticos, tá? Eles são vasodilatadores, juntamente com os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. São remédios muito potentes, tá, povo? Esse medicamento aqui, para controlar a pressão, é maravilhoso, tá? Eles bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo vasodilatação, e aí baixam a pressão. Só que tem que olhar para não usar uma dose muito alta, levando a hipotensão, pressão baixa. Uma característica interessante aqui na nossa região. Nós temos verões muito quentes e invernos muito frios. No inverno ocorre uma vasodilatação periférica, uma tendência da pressão subir, o volume fica mais centralizado. No verão ocorre uma vasodilatação periférica, tendo uma tendência da pressão baixar. Então, tenho alguns pacientes em que eu preciso ajustar a medicação, a receita do paciente. No inverno é um tipo de receita, no verão é outro. Geralmente não muda o remédio, mas muda a potência, a dose dos medicamentos. Tá? Então, olha que interessante. Às vezes está numa região subtropical, onde nós temos uma mudança de clima muito grande, isso pode afetar na receita do paciente. Tá? Ainda, bloqueadores de canal de cálcio, amlodipina e nifedipina vão causar vasodilatação arterial, podendo fazer queda de pressão, às vezes muito potente. Aqui é interessante, os alfa-bloqueadores. Eu estou com um paciente que está com problema de próstata crescida, ele não consegue fazer o xixi adequadamente, quando ele vai para urinar, ele tem que fazer força, dói. Um medicamento usado para isso é um dilatador da musculatura da próstata,
para permitir que a urina passe com mais facilidade. Só que esse remédio que é usado para próstata, que pode ser tanto a doxazosina quanto a tansulosina, em especial a doxazosina, ele é um hipotensor, ele baixa a pressão também, por causa dessa vasodilatação periférica. Então, esse paciente, às vezes, ele tem pressão baixa, ele vem com um problema na próstata. Se eu usar a doxazosina, eu vou ter uma tendência de ele fazer queda de pressão, às vezes desmaio. Em idosos, mais comum ainda. A preferência nesse caso é a tansulosina, que tem um efeito um pouco menor, mas também tem. Chega ao ponto, Leandro, de às vezes não poder usar, chega ao ponto de ter que suspender o remédio e tem que daí ir para um tratamento com o urologista para raspagem, para melhorar essa próstata de outra forma, porque não tolera o medicamento. Então, é um medicamento usado para um objetivo, que é a próstata, e pode ter um prejuízo na pressão do paciente, fazendo ele ter desmaios, tonturas, tá? Medicamento para disfunção erétil. Aqui é interessante nós comentarmos pelo seguinte: as pessoas têm, eu tenho problema cardíaco, eu tenho medo de usar o azulzinho, aquele medicamento para o sildenafil, tá? O tadalafila, medicamentos para melhorar a função erétil. Qual é o grande problema deles? Eles são vasodilatadores e vasodilatador potente. O maior risco deles é usar esse medicamento junto com outro medicamento vasodilatador arterial, que são os nitratos. Quando eu uso o nitrato e eu uso esse medicamento junto, eu posso levar um choque desse paciente, uma queda de pressão muito importante. Esse é o grande problema desse remédio com os pacientes. É o somar ele com medicamentos levando a uma hipotensão. Então, não precisa ter medo de tomar o medicamento se o médico analisou todos os medicamentos que você usa e vê que você pode usar ele com segurança. Tá? Então, dá para usar sim, mas se usar ele e tiver um nitrato junto com o sildenafil, vai levar a um problema grave de hipotensão. Tá? Alguns medicamentos também, como anestésicos, tá? Pode levar a vasodilatação ou depressão miocárdica. Medicamentos fortes, anestésicos, como o paciente está usando morfina, tá? Por muita dor, também pode levar a queda de pressão. Tá? Então, em resumo aqui, o uso de vários medicamentos, aquelas receitas grandes, tá? Aumentam muito o risco de interação medicamentosa, que pode levar à hipotensão. Quem vai saber manejar isso? O médico seu vai saber manejar isso com a sua avaliação da pressão, avisando você, dizendo que não está sentindo bem, que a pressão está muito baixa. Certo? Saímos dos medicamentos e vamos para o nosso último item, que é os problemas neurológicos, tá? Aqui nós conversamos antes, disfunção autonômica. Auto é próprio, é um controle próprio do nosso corpo, não tem uma inferência nossa, tá? Sistema nervoso simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo, tá? Ele controla funções corporais involuntárias. Ele controla a frequência cardíaca, ele controla a digestão, ele regula a pressão arterial e o fluxo sanguíneo, para onde o sangue está indo, se vai mais para o músculo, se vai mais para o estômago, tá? O sistema nervoso simpático geralmente vai aumentar a pressão. E o parasimpático geralmente vai diminuir a pressão. Quando eu tenho um desregular desses sistemas, eu posso ter uma labilidade pressórica. Então, às vezes a pressão está muito baixa, às vezes está muito alta. Tá? Então, a disfunção dele vai prejudicar a capacidade do corpo de ajustar a pressão arterial em resposta a mudanças. Como? Levantar-se rapidamente, que é o que nós comentamos lá no início sobre a hipotensão ortostática. Condições também como a neuropatia diabética, a doença de Parkinson, que nós falamos já antes, a amiloidose, que é uma infiltração de proteínas dentro do músculo cardíaco, dentro da parede dos vasos, isso vai prejudicar esse tônus. Síndrome de Shay-Drager, isso aqui é um pouco mais raro, é uma atrofia de múltiplos sistemas. Tá? São doenças que vão levando a uma deterioração de vários órgãos, prejudicando o funcionamento deles, levando a alterações desautonômicas. Tá? E lesões na medula espinhal também. Se eu tiver uma lesão na coluna, eu posso afetar esse comportamento nervoso autônomo. Tá? A falha, então, na vasoconstrição periférica ou na resposta da frequência cardíaca
para mudar de posição, vai diminuir a perfusão cerebral. Então, se eu levanto muito rápido, baixa a pressão, menos pressão no cérebro, pode fazer com que eu tenha tontura ou até desmaio, tá? Assim, nós encerramos a parte das patologias e, num resumo, diagnóstico e tratamento da pressão baixa. Para resumir, o paciente chega para diagnosticar, nós temos que fazer o histórico médico completo, chamamos de anamnese. Conversar com o paciente. O que tu já teve de problema? Como é que você está? O que houve? Como é que evoluiu? A pressão sempre foi baixa ou é baixa agora? Teve algum trauma? Teve algum problema? Observação fundamental. Medições da pressão em diferentes posições. Se eu estou com dúvida da pressão baixa, mede a pressão com o paciente deitado. Mede a pressão com o paciente sentado. Pede para o paciente levantar rapidamente e mede a pressão, vê se ela, no ortostatismo, quando ele levanta, está muito baixa. E tem exames especializados, tá? Tilt test, conhecido como teste da mesa inclinada. Eu deito o paciente numa posição de 45 graus e seguro ele por um tempo nessa posição. Isso afeta o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, eu consigo ver se esse paciente faz queda de pressão por uma alteração nesse sistema. O eletrocardiograma demonstrando arritmias. O ecocardiograma mostrando um coração fraco, sístole ou duro da diástole. Eu consigo avaliar por esses exames. Então, eu preciso de uma boa conversa, de um bom exame físico e, por vezes, não sempre, de alguns exames especializados para avaliar isso, ou exames séricos de sangue, função renal, sódio, potássio, cortisol. Então, dependendo das dúvidas que eu tenho, o que eu faço no conjunto da anamnese com o exame físico, eu vou conseguir investigar esse paciente de uma forma melhor. Tratamento. Aumentar a ingestão de fluidos. Esse é o tratamento que a gente vai recomendar sempre. Não esqueçam de se hidratar sempre. O ideal é que seja mais frequência do que excesso de volume. Não adianta tomar um balde de água, 5 litros de manhã cedo e passar o resto do dia sem tomar. Então, o ideal é realmente que nós mantenhamos nosso corpo hidratado. Ajustes na dieta. Sim, gente, em alguns casos de hipotensão, de alteração, de perda de sódio, eu preciso pedir para o paciente ter uma dieta com um pouco mais de sal. Vou dar um exemplo. Tenho uma paciente já muito magrinha, que já começa a ter tendência à pressão mais baixa, que faz uma dieta baseada só em frutas. Come fruta de manhã, come fruta de meio-dia, come fruta de noite. Falta sódio. Ela pode fazer hipotensão. Então, por mais saudável que sejam as frutas, comer só fruta não é alternativo. Então, nós temos que trabalhar esse controle alimentar. Mudança na medicação, se for a causa. Então, eu estou com um paciente que está usando um medicamento que é para próstata, por exemplo, a doxazosina, e a pressão dele está muito baixa. Se eu usar a tansolosina, pode ser que eu consiga melhorar e manter ele com a pressão normal e o tratamento da próstata adequado. Isso é um exemplo só, tem infinitos exemplos, tá? Uso de meias de compressão para prevenir acúmulo de sangue nas pernas. Se eu tenho um paciente já com uma alteração vascular, varizes em membros inferiores, aquelas pernas mais inchadas naturalmente, esse fluxo, está faltando esse sangue para o fluxo de retorno venoso no coração. Se está faltando o fluxo do retorno venoso para o coração, se ele usar meias elásticas, eu consigo ter uma resposta autonômica melhor nesse quadro, tá? Então, às vezes ali melhora a pressão do paciente. Como conclusão, para encerrar a nossa horinha de papo, tá? Começamos às 6h15, agora 7h13. A pressão baixa pode ser um sinal de boa saúde? Sim. Pode ser natural, pode ser fisiológico, mas pode indicar um problema subjacente. É importante demais nós entendermos em que contexto que está ocorrendo essa pressão baixa e tratar adequadamente se houver causas subjacentes, tá? Então, sim, não precisam se preocupar, você não está sentindo nada, eu estou saudável, eu estou rendendo, a minha pressão está meio baixa, não se preocupe, está tudo em dia. Tá? Não está com sintoma dela, ela está 8/4, mas você vive bem com isso, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Agora, foi investigado, tem alguma causa subjacente? Está levando a algum problema na sua saúde? Vamos investigar, tratar as causas e mantê-lo protegido. Espero
que essa aula seja útil para você entender melhor sobre pressão baixa. Fico muito, muito feliz de vocês estarem conosco nessa manhã. Obrigado pela participação, pessoal. Tá? E passem essa informação para alguém. Vocês têm aqui o acesso no link. Se tem algum conhecido que tenha pressão baixa, que tenha dúvida sobre pressão baixa e queira tirar, encaminhe para ele também esse vídeo. Tá? Vai estar no nosso canal do YouTube, Cardiologia Comportamental, se quiserem rever outras vezes também. E sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, dr.leandrogiacomelo, para mais conteúdos, e coloquem lá suas dúvidas, coloquem lá assuntos que vocês gostariam de conversar, que gostariam de aprender mais sobre. Tá? Tenham uma excelente semana, um bom final de semana e sigam com muita saúde. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.